E aí, pessoal, tudo jóia? Bem-vindos de volta. Esse é o canal Crimes e Mistérios e o meu nome é Gabriel. E a gente está retomando aqui com uma inovação, com um novo formato que a gente está testando aqui no canal, que é o formato de dividir casos longos em mais de um episódio. Isso aí foi uma solicitação de algumas pessoas que viram o caso do Roland T. Owen e do caso do assassinato da Abe e da Lib, que relataram que o vídeo estava longo demais, ficava muito maçante, muito pesado. Então a gente vai tentar fazer vídeos mais curtos dos casos mais longos, e geralmente os casos mais longos são os mais interessantes, tentando fazer vídeos aí de 10 a 15 minutos de duração. Eu espero que dê certo, vocês vão dando aí o feedback de vocês, vendo o que vocês acham. Hoje a gente vai tratar da segunda e última parte do caso de Maura Murray, um caso que a gente começou a ver do desaparecimento de uma estudante de enfermagem da Universidade de Massachusetts. Então, retomemos o caso. Nos anos seguintes ao desaparecimento da Maura, seu caso receberia muita atenção da mídia. O canal Investigação Discovery, por exemplo, fez um documentário sobre o desaparecimento da Maura Murray. Ele foi exibido nos Estados Unidos sob o nome de Miles to Nowhere, lá na primeira temporada da série. Uma série que até, inclusive comentei isso no vídeo passado, até onde eu sei, não existe mais. Aqui no Brasil ele chegou com o nome de Longe Demais. Depois, até fazendo pesquisa para esse caso, eu descobri que Miles to Nowhere é o nome de uma música nos Estados Unidos. E que Longe Demais também é o nome de uma música no Brasil. Então talvez a tradução, que não foi literal, tenha querido manter esse vínculo com a música, né? Isso aí é só uma opinião. O fato é que o caso foi retratado e ganhou popularidade no Brasil. Também existem vários fóruns na internet, especialmente o Reddit, que debatem o caso e que trazem as suas teorias, variando aí de sequestro a desaparecimento. O canal Oxygen, em 2017, também lançou uma série documental sobre o caso, que o canal descreveu como o primeiro mistério do crime na rede social, uma vez que o desaparecimento ocorreu alguns dias após o lançamento do Facebook. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link tanto para o documentário do Investigação Discovery quanto para o documentário do canal Oxygen. Só que o documentário do canal Oxygen é pago, então ele não pode ser visto por qualquer pessoa, ele não é público, tá? Um livro muito interessante também foi lançado pelo autor James Renner, chamado True Crime Addict: How I Lost Myself in the Mysterious Disappearance of Maura Murray. Numa tradução livre, alguma coisa como Vício em Crime Real: Como me perdi no misterioso desaparecimento de Maura Murray. Eu vou deixar também o link para compra desse livro na descrição do canal. Só que esse livro também só está disponível em inglês, não existe versão dele em português. Enfim, foram criadas vários vídeos, várias mídias, documentários, livros. É um caso que foi muito repercutido pelo mundo afora. Bom, voltando à descrição do caso propriamente, ao meio-dia e 36 do dia seguinte ao desaparecimento da Maura, uma terça-feira, dia 10 de fevereiro, foi emitido um alerta de busca para ela. A polícia disse que ela usava um casaco escuro, jeans e uma mochila preta. Essa mochila preta vai ter alguma relevância um pouquinho mais para frente na história. Uma mensagem de voz foi deixada na secretária eletrônica de Fred Murray, às 15h20, dizendo que o carro de Maura havia sido encontrado abandonado. Porém, o Fred estava trabalhando fora do estado e não recebeu essa ligação. Às 17 horas, a irmã mais velha de Maura, Kathleen, entrou em contato com o pai para contar sobre a situação. Ele então entrou em contato com o departamento de polícia de Haverhill e foi informado que, se Maura não fosse encontrada na manhã seguinte, o departamento de pesca e caça de New Hampshire começaria uma busca. Às 17h17, Maura foi referida pela primeira vez pela polícia como desaparecida. Em 11 de fevereiro, o pai de Maura chegou antes do amanhecer em Haverhill. Às 8 horas, o departamento de pesca e caça de New Hampshire, que usa esse tipo de uniforme e carro que vocês estão vendo aí na imagem, os Murrays e outras pessoas começaram a busca.
um cão policial rastreou o cheiro de uma das luvas de Maura, vários metros a leste de onde o veículo havia sido descoberto, mas perdeu logo em seguida o cheiro. Isso deu uma sugestão à polícia. Talvez ela houvesse deixado a área em outro carro, tomando uma carona. Às 17 horas, o namorado de Maura e seus pais chegaram a Haverhill. Ele foi interrogado em particular e os pais dele se juntaram a ele durante o interrogatório. Às 19 horas, a polícia disse acreditar que Maura chegou a uma determinada área a pé da trilha próxima ao local do acidente e que teria cometido suicídio. Sua família, porém, acreditava que isso era bastante improvável. Um fato interessante é que o namorado de Maura desligou o celular durante o voo para Haverhill. Em algum momento durante o voo, ele recebeu uma mensagem de voz que ele acreditava ser o som de soluços da Maura. Ele chamou de volta depois que o avião pousou e a chamada foi direcionada para um cartão telefônico emitido para a Cruz Vermelha. Ou seja, mais um mistério num caso tão cheio de mistérios. Em 12 de fevereiro, o pai e o namorado da Maura realizaram uma coletiva de imprensa noturna em Bethlehem, New Hampshire. E a primeira cobertura da imprensa foi realizada no dia seguinte. Às 15h05, a polícia informou que Maura poderia estar na área da rodovia Kancamagus e que ela estaria em perigo com a possibilidade de ter pensamentos suicidas. O relatório da polícia também indicou que Maura pode ter deixado o local do acidente em seu veículo bêbada, algo que o motorista de ônibus que ajudou, que a gente já falou bastante dele, não confirmou. O chefe de polícia de Haverhill disse: "Nossa preocupação é que ela esteja chateada por conta do acidente de carro e que tenha tentado cometer suicídio." Uma semana após o desaparecimento de Maura, seu pai e namorado foram entrevistados pelo programa matinal da CNN. A família de Maura expandiu sua busca em Vermont, consternada com o fato de que as autoridades de Vermont não haviam ainda sido informadas do seu desaparecimento. Embora os casos de pessoas desaparecidas sejam normalmente tratados pela polícia estadual e local, o FBI entrou na investigação 10 dias após o seu desaparecimento. Isso é para vocês terem uma ideia do tamanho e da repercussão que tomou o caso. O FBI entrevistou a família Murray e o chefe de polícia de Haverhill anunciou que a investigação agora era nacional. 10 dias após o desaparecimento, o Departamento de Pesca e Caça de New Hampshire realizou uma segunda busca aérea e terrestre, utilizando um helicóptero com uma câmera de imagem térmica e novamente o uso de cães farejadores, ou seja, toda a tecnologia disponível foi utilizada no caso. A irmã mais velha de Murray descobriu em 16 de fevereiro um par de roupas íntimas femininas brancas rasgadas sobre a neve, em uma trilha isolada perto da French Pond Road, mas testes de DNA posteriores confirmaram que não pertencia a Murray. No final de fevereiro, a polícia devolveu os itens encontrados no veículo de Maura à sua família. Em 2 de março, a família deixou o hotel onde estava hospedada, já exausta com a busca. O pai, Fred Murray, continuou voltando quase todo fim de semana para continuar pesquisando o caso. Então houve um outro caso paralelo que chamou a atenção, um caso bastante interessante. Foi o desaparecimento, em março de 2004, de Brianna Maitland, na cidade de Montgomery, em Vermont, a aproximadamente 110 quilômetros de onde Maura desapareceu. A Brianna, essa menina que vocês veem na foto, o caso dela é muito interessante e a gente vai abordar aqui no canal em algum momento. Após a última aparição da Maura em Woodsville, a mídia começou a comparar os dois casos e a polícia suspeitou inicialmente de alguma ligação entre ambos. No entanto, em abril e junho, após intensas investigações, tanto a polícia de New Hampshire quanto a de Vermont negaram qualquer conexão entre os casos Maura Murray e Maitland. Em um comunicado à imprensa, eles afirmaram que Maura estava indo para um destino desconhecido e pode ter aceitado uma carona para continuar naquele local, acrescentando que eles não encontraram evidências de que um crime havia sido cometido. Eles descartaram a possibilidade de um serial killer estar envolvido. Em 1º de julho de 2004, a polícia exigiu alguns itens encontrados no veículo da família Murray de volta para análises forenses. Quer dizer, eles entregaram os itens e depois pediram alguns de volta. Então eles estavam ainda um pouco incertos em relação a algumas coisas. Em 13 de julho foi realizada, com o apoio da Polícia Estadual, uma nova busca de voluntários em um ambiente próximo ao local do possível desaparecimento.
foi a quarta busca aérea do acidente e a primeira sem neve. As autoridades estavam mais interessadas em localizar a mochila preta que Moore possuía, que a gente comentou anteriormente, pois tinha desaparecido do seu carro. A polícia disse que a busca não trouxe nada conclusivo. No final de 2004, um homem supostamente deu ao Fred, o pai da Maura Murray, uma faca enferrujada e manchada que pertenceria ao irmão desse homem, que tinha um passado criminoso e vivia a menos de 1,6 km de onde o carro foi descoberto. Dizia-se que seu irmão e sua namorada agiam estranhamente nos dias após o desaparecimento da menina, e que o homem procurou Fred alegando que ele acreditava que aquela faca havia sido usada para matar Maura. Vários dias depois que a faca foi entregue, o irmão do homem descartou seu carro da marca Volvo. Os membros da família do homem disseram que era apenas uma história para ele ter o dinheiro da recompensa, e que esse homem tinha o registro de uso de drogas e que ele tinha alguns problemas mentais. A faca foi analisada e nunca foi conectada ao crime. Ainda em 2004, Fred Murray pediu ajuda ao governador do estado de New Hampshire, Craig Benson, e apareceu no The Monty Williams Show em novembro daquele ano para divulgar o caso. Em 9 de fevereiro de 2005, já no ano seguinte, no primeiro aniversário do desaparecimento da Maura, uma homenagem foi realizada onde o carro foi encontrado, e seu pai se encontrou brevemente com o sucessor do Benson, John H. Lynch. No final de 2005, Fred Murray, já cansado com a falta de uma resolução, entrou com uma ação contra várias agências policiais, buscando o acesso aos arquivos dos casos. Em 1º de novembro de 2005, um usuário chamado Tom Davis fez login em um blog dedicado a discutir o desaparecimento da Maura, e alegou ter visto aquela mochila preta que a gente já falou, que segundo ele pertenceria a Maura, atrás de um banheiro na Pemigewasset Wasset Overlook, a 48 km de Woodsville. O procurador-geral adjunto Jeffrey Streslin afirmou que as forças da lei conheciam a mochila, mas não divulgou se ela havia sido tomada como prova ou ligada ao caso. Bom, já em 2006, houve o envolvimento da Liga dos Investigadores de New Hampshire, que é uma liga composta por investigadores profissionais particulares. 10 policiais e detetives aposentados e a Fundação Molly Bish também é o nome de uma menina que foi assassinada, também é um caso interessante que a gente vai abordar aqui em algum momento. Então, membros dessa fundação também ajudaram a começar a trabalhar no caso. Tom Shamshock, ex-chefe de polícia e membro do Colégio de Detetives de Massachusetts, disse que o desaparecimento de Maura era mais do que apenas um caso de pessoa desaparecida. Algo muito sinistro poderia ter acontecido com ela. O grupo Arkansas Let's Bring Them Home ofereceu uma recompensa de $75 mil em 2007 por informações que pudessem resolver seu desaparecimento. Essa soma nunca foi reclamada por ninguém. Em outubro de 2006, só voltando um pouquinho no tempo, voluntários realizaram uma busca de 2 dias a poucos quilômetros de onde o carro de Maura foi encontrado. No closet de uma casa, a um pouco menos de 1,5 km do local do acidente, os cães farejadores supostamente enlouqueceram, possivelmente identificando a presença de restos humanos. A casa tinha sido anteriormente a residência do homem implicado por seu irmão, aquele irmão que deu a faca ao Fred Murray. Então havia ali já uma conexão prévia. Uma amostra do tapete do closet da casa foi enviada à Polícia Estadual de New Hampshire, mas os resultados nunca foram revelados. Em julho de 2008, bem depois, portanto, os voluntários lideraram outra busca de 2 dias pelas áreas florestais em Haverhill. O grupo consistia em equipes de cães e investigadores particulares licenciados. No final de 2009, o caso foi entregue à recém-criada Cold Case Unit, que são unidades comuns nas polícias americanas de casos que eles chamam casos frios, casos que não têm mais provas, que de alguma maneira estão arquivados. Em 2010, o pai da Maura, Fred Murray, criticou publicamente a investigação policial por considerar o desaparecimento como um caso de pessoas desaparecidas e não como um crime, e pediu para o FBI retornar à investigação. Em janeiro de 2009, o Jeffrey Streslin,
procurador adjunto, do qual a gente já falou, é esse homem aí na foto, afirmou que a investigação ainda estava ativa. Ele falou, abre aspas, não sabemos se Maura é uma vítima, mas o Estado a trata como um possível caso de homicídio. Pode ser um caso de pessoa desaparecida, mas está sendo tratado como uma investigação criminal. Fecha aspas. Bom, de 2011 até os dias de hoje, houve mais investigações e mais provas surgiram. No início de 2012, os investigadores do caso começaram a notar um usuário do YouTube chamado Mr.112 Dirtbag. Uma tradução a gente colocaria como o Senhor 112 Saco de Lixo, que é esse homem aí que aparece na foto. A foto está escura, mas os vídeos dele são todos escuros, então não dá para ver bem a cara dele. Ele postou uma série de vídeos online que alguns acreditavam conter pistas enigmáticas do desaparecimento de Maura. Isso aconteceu porque ele começou a postar esses vídeos no aniversário do desaparecimento da Maura. Tanto sua família quanto os criminologistas profissionais, porém, descartaram os vídeos como uma brincadeira cruel e horrível para chamar a atenção. Eu vou tocar aqui agora um dos vídeos, ele fica simplesmente rindo durante o vídeo, é uma risada sinistra, é uma risada grotesca, mas é só isso que acontece durante o vídeo. Bom, esse é só mais um aspecto bizarro de um caso tão bizarro. Em 2014, já no 10º aniversário do desaparecimento de Maura, Strelzin afirmou que, abre aspas, não tivemos nenhuma visão credível de Maura desde a noite que ela desapareceu, fecha aspas. Em um artigo publicado no New York Daily News, no aniversário do desaparecimento de sua filha, foi relatado que Fred Murray acreditava que ela estava morta e que havia sido sequestrada na noite do seu desaparecimento. E aí você vê um cartaz, né, quando completou 10 anos de desaparecimento, inclusive retratando a Maura com uma outra aparência, com cabelo loiro, com cabelo diferente, de óculos, para se alguma pessoa a visse e a reconhecesse. Em 9 de fevereiro de 2017, 13 anos depois do incidente, Strelzin escreveu um e-mail para o The Boston Globe, afirmando que o caso Maura continua sendo um caso aberto com períodos de atividade e às vezes fica inativo, segundo palavras dele. Em fevereiro de 2019, ou seja, ano passado, recentemente, depois de 15 anos sem notícias da sua filha, o Fred reiterou sua crença de que Maura estava morta, bem como suas suspeitas sobre a casa próxima à qual os cães farejadores de cadáveres reagiram, afirmando: "Essa é minha filha, eu acho." Fred Murray tentou revistar a casa, mas os proprietários não permitiram. Apenas após a venda do imóvel, os novos proprietários permitiram buscas desde fevereiro de 2019. A escavação no início de abril não encontrou absolutamente nada, além do que parece ser uma peça antiga de cerâmica ou cano, segundo relatado. Bom, o fato é que desde as 19h46 do dia 9 de fevereiro de 2004, Maura Murray nunca mais foi vista. Aí a gente tem uma foto aérea da região do acidente e do desaparecimento. No círculo embaixo ali é a região do acidente, onde o carro bateu. E a casa quadriculada é a casa que pertencia ao então motorista de ônibus, o Butch Atwood. E uma das teorias envolve justamente a participação dele. A gente tem que ter em mente que tudo que foi relatado entre o último avistamento e o desaparecimento da Maura Murray foi dito por ele.
Ele que não teve nenhuma outra pessoa que tenha tido acesso à Maura durante esses minutos. Foi um tempo muito curto, mas esse tempo em que ele ofereceu ajuda e até a polícia chegar, tudo isso foi relatado por ele. E ele pode ter dito a verdade ou não. Uma coisa que a gente tem certeza que ele mentiu é quando ele falou à polícia que da casa dele ele não conseguia ver o local do acidente, porque tinha árvores no caminho. Pela foto aí, realmente você vê algumas árvores e pode dar essa impressão de que ele não teria essa visão. Porém, a polícia e a perícia foram até o local e viram que na época do acidente a visão era totalmente clara. Ele podia muito bem ver o local do acidente e ver o carro da Maura. Por que ele mentiu nesse aspecto? Outros pontos chamaram a atenção. Ele estacionou o ônibus quando chegou em casa num local inusual, onde ele não costumava estacionar, parecendo que tentava esconder o ônibus entre duas construções da sua propriedade. Ele também lavou o ônibus logo em seguida, o que também não era usual. Tudo isso levantou suspeitas sobre ele. Só que também há alguns aspectos que contam em contra essa teoria do Butch Atwood. A primeira é que se foi ele teve muito pouco tempo para agir. Muito pouco tempo para sequestrar Maura Murray, estuprar se fosse o caso, matar e sumir com o corpo. Ele teria menos de 20 minutos para fazer tudo isso. Ele também chamou a polícia. Isso também é um aspecto estranho. Poderia, por uma questão de psicologia reversa, dizer, bom, eu chamei a polícia, então não fui eu. Mas é estranho, por que ele chamaria se ele teve tão pouco tempo para supostamente cometer o crime e se livrar do cadáver? O cadáver deveria estar ali nas redondezas. Era muito fácil que a polícia encontrasse algum indício que tinha sido ele, caso ele tivesse cometido assassinato. De qualquer maneira, Butch Atwood morreu em 2018. Então, se ele foi culpado, ele nunca vai pagar. Mas é uma teoria que tem muitos poréns, e eu não estou totalmente convencido dela. Outro aspecto que a gente tem que levar em conta é do desaparecimento voluntário. Essa é uma outra teoria. A gente tem que entender que ela se preparou com um plano de viagem. Ela sacou dinheiro, ela pesquisou mapas, entrou em sites de mapas, viu rotas até Vermont. Ela levou alguns itens pessoais. Lembra quando a gente falou do anticoncepcional e dos livros didáticos de enfermagem? Isso, para mim, é um indicativo que ela pretendia voltar. Se você está levando livros didáticos da área que você estuda numa faculdade e pílulas anticoncepcionais, a indicação é que ela retornaria para o namorado dela e para a faculdade. Essa é a minha opinião. Não teria sentido ela levar isso para começar uma nova vida no meio do nada ou no meio do mato. Outra hipótese também levantada de suicídio também não me convence. Justamente por todo esse planejamento. Ela não teria feito todo esse planejamento, inclusive comprado bebida e etc., se ela simplesmente fosse se matar. Não teria levado seus livros, não teria levado dinheiro, não teria levado sua maquiagem, não teria levado uma série de coisas. Se foi suicídio, foi um ato absolutamente impulsivo, pensado na hora. Ela se desesperou no momento de cometer suicídio. Vamos lembrar que a vida da Maura não era exatamente fácil, né? A vida da Maura, ela tinha problemas com a polícia, ela já tinha sido acusada de usar o cartão de crédito roubado para fazer compras, já tinha sido acusado pelo furto de uma maquiagem, ela já se sentia culpada, e a gente sabe disso, por ter batido o carro do pai, e ela pode muito bem ter se sentido culpada no momento que ela bateu o próprio carro. E tudo isso ter vindo à tona de uma maneira muito ruim. A gente sabe que os problemas, o tamanho dos problemas diferem de pessoa para pessoa. A intensidade com que as pessoas sentem os problemas são diferentes. Talvez, naquele momento, tudo tenha entrado em erupção e ela tenha optado por tirar a própria vida de uma maneira súbita. Porém, se esse fosse o caso, o corpo teria sido descoberto. Então, a ausência do corpo conta fortemente contra essa teoria. Bom, e aí sobram outras teorias. Teria ela efetivamente pegado carona com alguém que lhe fez mal e depois a matou? Será que depois que o Butch Atwood parou e ela recusou a carona por algum motivo, por achar que a aparência dele era assustadora, alguma coisa do tipo, ela aceitou uma segunda carona e essa segunda pessoa lhe fez mal? Essa é uma hipótese inclusive corroborada pela pista dos cães. Os cães sentiram o cheiro dela em um determinado ponto da rodovia e a partir daí sumiu. O que levanta a hipótese de que ela tenha pego uma carona naquele ponto. Ela foi sequestrada à força? Não foi uma carona? A gente não sabe. Foi assassinada? Eu acredito que sim. E o pai dela também. Nisso eu acho que a gente concorda. O fato é que a família continua, 16 anos depois,
desesperadas por informações que levem a ela. E as perguntas que ficam no final são: o que de fato aconteceu com Maura Murray naquele início de noite de 9 de fevereiro de 2004? Onde ela está? Acho que a gente não vai saber a resposta tão cedo. Pessoal, ficamos por aqui. Esse é o fim do caso. Como eu falei, é um dos meus casos favoritos. Tem muitos elementos de mistério, tem muita coisa mal explicada aí. Eu espero que vocês tenham gostado e vamos tentar trazer outros casos interessantes para o canal. Um grande abraço e até a próxima.